Oi pessoal, tudo bem? Professor Eurico aqui. Hoje a gente vai terminar a parte de sistemas energéticos disponíveis aí para que disponibilizam energia para o exercício. E hoje a gente vai falar do último sistema, que é o sistema oxidativo. Então esse sistema tem esse nome porque, em via de regra, ele tem a presença de oxigênio aí necessária para que a gente consiga produzir o ATP e o exercício prossiga. Esse sistema ele é um pouco mais complexo que os demais porque ele tem mais reações envolvidas. Ele é o último sistema a ser utilizado e ele depende diretamente da intensidade que o exercício está. Então nós vimos os dois exercícios anteriores, né, os dois sistemas, a TPCP e o glicolítico, né, ou glicólise rápida, que são sistemas que eles demandam muita energia em pouco tempo. Esse sistema já é um sistema bem mais econômico, ele te gera muito mais energia, mas ele demora, ele precisa de mais tempo para que isso aconteça e também precisa de uma intensidade de exercício na qual ela não seja tão intensa, né, o exercício não seja tão intenso a ponto de você não conseguir entrar de fato nessa via energética. Como de costume, né, ao final dessa aula, façam aqui, acessando o Socrative, né, façam as questões ali formativas para vocês verem o quanto entenderam desse sistema, tá bom? Então vamos começar. Bom, pessoal, esse daqui então é o sistema, os três sistemas, né, que nós vimos. Então aqui a gente tem um resumo desses três sistemas. E dentre eles, o primeiro é o ATP-CP, depois tem o glicolítico e depois tem o oxidativo, que é o que nós vamos tratar na aula de hoje. Só para lembrar, isso daí depende geralmente do tempo em que você consegue fazer aquele exercício. Esses valores podem variar um pouquinho, tá? De autor para autor, mas em geral vai ficar em torno disso daí. O sistema TPCP é aquele que você faz um esforço máximo, né, ou muito próximo ao máximo, e por essas circunstâncias você não consegue manter essa intensidade por muito tempo. Então, em exemplo aí, nós temos aquelas corridas de 100 metros rasos, por exemplo, em que o atleta vai demorar aí de 10, 12 segundos para cumprir a prova, e ele faz isso numa intensidade máxima, mas ele não consegue sustentar isso por muito tempo. Então, a fonte energética principal dele aí é o ATP-CP oriundo dessa via energética, né? Então, são aquelas reservas já prontamente disponíveis que a gente tem no nosso corpo, porém, elas são muito limitadas e muito escassas. Então, caso o atleta mantenha esse ritmo, ele não vai conseguir sustentar isso por mais de 30 segundos, em geral. Tá? Então, o máximo que essa via aí vai durar enquanto o sistema predominante vai ser até em torno de 30 segundos. Depois disso aí, ou ele interrompe o exercício por fadiga, né? Acabou as reservas de ATP-CP e ele não conseguiu adquirir mais ATP de outra via, que a próxima via seria a glicolítica, ou então ele vai ter que reduzir a intensidade dele para que ele consiga ATP de outras vias. Já o sistema glicolítico é a próxima via, ou seja, então ele envolve desempenhos que variam aí de 30 a 40 segundos e podem ir até 2 minutos e meio, dependendo do autor que você estiver lendo. Essa via também são exercícios intensos, né? Mas eles não são máximos como a primeira via. E um exemplo seria essas corridas de 800 metros, né? A maioria das séries, por exemplo, de musculação, que vão durar em torno aí de 2 minutos e meio no máximo. Esse tipo aí de via, a glicolítica ou a glicólise rápida, ela tem um subproduto, né? Então ela é parte da glicose, né? Ou do glicogênio, e ela gera o lactato, né, o ácido lático que vai ser tamponado em lactato, né, imediatamente quando ele cai na corrente sanguínea. E essa via ela não dura mais do que isso por causa da acidose metabólica. Então essa via produz um produto final que seria o lactato, o ácido lático, mas não só, né, mas principalmente o acúmulo de íons hidrogênio. Esses íons hidrogênios são os principais aí para interromper o exercício por acidose metabólica. Então ele vai atrapalhar o funcionamento enzimático, né? E não vai conseguir, o sistema não vai conseguir gerar mais ATP
para que o exercício continue naquela intensidade. Então, assim, a exemplo do primeiro ali, o exercício vai ser interrompido, mas nesse caso aí por questões de acidose metabólica. Agora, o último sistema é aquele onde você começa a fazer o exercício, mas você não está numa intensidade tão alta, e aí lembrando lá do sistema glicolítico, né? Você não está no limiar anaeróbico, né? Você está em limiar aeróbico. O seu exercício ele pode até ter uma característica de intensidade, mas ele não é tão alto a ponto de você começar a acumular muitos íons hidrogênios a ponto de ocorrer uma acidose metabólica. Então, nesse sistema aí, a partir geralmente de 3 minutos em diante, você já tem o predomínio do sistema oxidativo para te gerar energia. E o bom é que quando você entra nesse sistema, a produção de ATP ela é muito maior por molécula de glicose. Então, nesse primeiro sistema, a gente já tem uma molécula de ATP só, né, por molécula de glicose, então ele não é nada econômico. Segundo, você gera de 2 a 3 moléculas de ATP por molécula de glicose, né, dependendo se partiu do glicogênio ou da glicose o início da via. Já nesse último aqui, você pode produzir até 32 ou 33 moléculas de ATP por molécula de glicose. E o exemplo disso aí são as corridas de longa distância, né? São aquelas que você faz o exercício ininterrupto por pelo menos 3 minutos ou mais. Eu digo predomínio da via energética porque em qualquer um desses casos você sempre vai ter as três vias atuando. Porém, no primeiro ali, até os 3 segundos iniciais, ele é praticamente só o ATP-CP ali até 10 segundos, né? Você quase não tem participação das outras vias. Já no sistema oxidativo, a partir de 3 a 4 minutos, mais de 50% da energia gerada aí, né, para que o seu exercício continue, ele é produzido por sistema oxidativo. E ele, quanto mais tempo você vai permanecer nesse exercício, mais o sistema oxidativo vai estar participando. Então, o sistema oxidativo ele é o principal quando você está em repouso, então, ou seja, a intensidade é baixíssima, né? Então, a energia necessária para suas funções normais ele vem do sistema oxidativo, ou em corridas, né? Por exemplo, exercícios que eles ultrapassem aí 3 a 4 minutos contínuos, que você consegue sustentá-los aí por mais tempo, por eles não serem tão intensos. Então, aqui é mais uma revisão aí, né, dos sistemas anteriores e já uma introdução desse próximo sistema que a gente vai ver. Bom, esse sistema, ele via de regra ocorre no interior da mitocôndria, então diferente daqueles outros que ficavam ali no citoplasma, né, na glicólise anaeróbica, por exemplo, é o glicólise rápida, né, que você fica no citoplasma ali da célula, esse vai lá para o interior da mitocôndria. E ele envolve a interação de duas vias principais, que é o ciclo do ácido cítrico, ou também conhecido como ciclo de Krebs, né? Em homenagem a quem o descobriu, né? Foi o prêmio Nobel aí, um alemão chamado Hans Krebs, e ele propõe esse ciclo como uma produção de energia aeróbica. Apesar do ciclo de Krebs em si, que é a primeira via ali, né, o início, ele não necessariamente ser na presença do oxigênio, mas ele é necessário para que você entre no sistema de cadeia de transporte de elétrons, que aí sim você vai ter a produção realmente grande de ATP, e sempre na presença de oxigênio. O ciclo de Krebs, então, a função dele é completar a oxidação. O que é oxidação? É remover aqueles hidrogênios que a gente tem de carboidratos, gorduras e proteínas, utilizando aquelas proteínas transportadoras, que é o NAD e agora também o FAD. Né? O FAD também é uma proteína transportadora, o NAD é nicotinamida adenosina difosfato e o FAD é flavina adenosina difosfato. Quando você pega um outro fosfato, né, e adiciona qualquer uma deles aí, você vai ter o NADH, né, o FADH, e eles são responsáveis por fazer o transporte desses elétrons aí na cadeia de transporte de elétrons. E é na cadeia de transporte de elétrons que você vai ter a energia potencial do NADH e FADH para refosforilar o ADP em ATP, ou seja, adenosina de fosfato
com o fosfato inorgânico para gerar o ATP. Isso acontece por movimento de energia cinética, de cascata ali, né? Questão de diferentes gradientes de concentração. Então você concentra demais hidrogênios em um lado da membrana da mitocôndria, e aí quando ela passa para o interior da mitocôndria, essa movimentação de uma grande quantidade de íons ali, elétrons e íons de hidrogênio, essa movimentação gera uma energia cinética que é capaz de fazer a ressíntese, né, do ADP para o ATP e te gerar energia em grandes quantidades. Então aqui a gente tem um resumo, né, dessa produção aeróbica de energia nessas duas fases. Na primeira delas nós temos lá o piruvato. Então se vocês se lembrarem lá do sistema glicolítico, né, o glicólise rápida, o final dessa via é sempre duas moléculas de piruvato, duas moléculas de NADH e 2 ou 3 ATPs, né, dependendo do glicogênio. Mas esse piruvato pode ser ou piruvato ou acetil, ou lactato. Lactato, se a via foi interrompida ali, a intensidade estava tão grande que aí o piruvato vai ser convertido em lactato e aí o seu exercício está próximo de terminar, porque vai começar a ter um acúmulo muito grande de íons hidrogênio, acidose metabólica, né, acima do limiar de lactato e principalmente do limiar anaeróbico, onde esse lactato ele começa a se acumular de forma exponencial, ou não, né? Então, o final dessa via pode ser onde você vai ter a transformação desse piruvato em acetil-CoA. A acetil-CoA é a molécula necessária para que comece o ciclo de Krebs. Então, ele é a entrada do ciclo de Krebs. Então, na via anterior, na glicólise rápida, se o piruvato é transformado em lactato, seu exercício está acabando. Se não, a intensidade não está tão alta, esse piruvato vai ser transformado em acetil-CoA. Como? Ele vai perder aí, né, algumas moléculas de hidrogênio, de oxigênio e de carbono, principalmente perdendo uma molécula de carbono e duas de oxigênio para formar esse acetil-CoA, que é uma molécula de 2 carbonos apenas. É isso que é necessário para que comece o ciclo de Krebs, tá? Já na fase 2, depois que aconteceu uma série de movimentações ali no ciclo de Krebs, e essas movimentações são basicamente para iniciar o ciclo, né, a partir do citrato e aí uma série de outras reações até que esse citrato seja restabelecido, você perde uma série grande de hidrogênios. Então esses hidrogênios são lançados, mas agora eles vão para a mitocôndria. Então na cadeia de transporte de elétrons, esses complexos reduzidos de coenzimas vão se tornar oxidados. E aí eles vão receber esses íons de hidrogênio e a partir desses íons de hidrogênio que vai ser formada uma quantidade grande de ATP dentro da mitocôndria, já então no processo que nós chamamos de fosforilação oxidativa. Então esse processo aeróbico de transporte dos elétrons vai se chamar a fosforilação oxidativa. E é aí que a gente vai produzir muito ATP por moléculas de glicose. Bom, no geral então, na presença do oxigênio, esse piruvato ele é convertido em acetil-CoA. Se não tivesse oxigênio, a gente vai ficar na via anterior, na glicolítica, onde esse piruvato vai se tornar lactato. Mas além disso, cada molécula de glicose, né, nessa glicólise rápida, né, no sistema glicolítico, ele vai gerar dois piruvatos que vão me gerar, se eu for para o sistema oxidativo, duas moléculas de acetil-CoA, e isso significa duas voltas no ciclo de Krebs para cada molécula de glicose. Ou seja, tudo que eu gerar aqui com uma volta no ciclo de Krebs, eu tenho que lembrar que eu preciso de duas, ou seja, eu tenho que sempre multiplicar tudo por 2 para cada molécula de glicose. Entrou ali no ciclo de Krebs, o acetil-CoA, que é uma molécula de 2 carbonos, ele vai se unir ao oxaloacetato, que é uma de 4 carbonos, e vai formar o citrato, que é o de 6 carbonos. E aí, uma série de reações vão acontecer, onde vão ser produzidos NAD, NADH, FADH, GTP, né, uma série de outras moléculas aí, que vão me gerar ATP.
tá? No ciclo de Krebs em si vão ser 2 ATPs, na verdade 2 GTPs, que é basicamente a mesma coisa que um ATP. Após isso, então, essa série de reações vai servir o quê? Para regenerar aquele oxaloacetato, ou seja, aquelas moléculas ali de 4 carbonos, e vai me gerar CO2. Por isso que no sistema aeróbico a eliminação de CO2, né, através da respiração, ela fica aumentada. Então aqui a gente tem um resumo, ó, do que acontece se a gente entrar, né, sair da via glicolítica ou da glicólise rápida e for para a via oxidativa. Então, na presença do oxigênio agora, aquele ácido pirúvico ou piruvato, né, ele vai ceder, em vez dele perder aqueles dois hidrogênios ali para formar o ácido lático, ele vai fazer o quê? Vai vir a enzima lá, né, piruvato desidrogenase, e ela vai liberar o CO2, né? Ele perde duas moléculas de oxigênio e uma de carbono, é isso que vai formar o acetil-CoA, e ele também vai perder duas moléculas de hidrogênio. Essas duas moléculas de CO2, elas vão ser eliminadas essa molécula de CO2, ela vai ser eliminada na respiração. Então, no processo de expirar, né, de soltar o ar, você está eliminando esse CO2 produzido ali. E essas dois hidrogênios aí, eles vão se juntar ao NAD para formar o NADH, que vai ser responsável ali também por gerar ATP no ciclo de Krebs. Bom, o ácido pirúvico, ou piruvato, melhor dizendo, perdendo esse CO2, né, duas moléculas de oxigênio e uma de carbono, ele é convertido em acetil-CoA. O acetil-CoA, lembrando mais uma vez, é o passe, né, é o ticket de entrada ali para o ciclo de Krebs, tá? E os dois íons hidrogênios se ligando ao NAD, né, para formar o NADH ali, responsável também por gerar moléculas de ATP para a gente aí no final dessa via. Então aqui a gente tem as reações no ciclo de Krebs, né? Não se espantem, né? Vocês não precisam decorar cada uma dessas reações que acontecem aqui, né? Mas alguns pontos são importantes. Mas o mais importante é você entender que a principal função desse ciclo aí, do ácido cítrico, né? Ou ciclo de Krebs, é tirar hidrogênio, remover hidrogênio da energia associada aos substratos envolvidos. E por que eu falo dos substratos envolvidos? Porque você pode fazer isso aí, produzir essa energia a partir de glicose, a partir de carboidrato, né, no caso, de gorduras e até de proteínas. Cada uma delas envolve processos diferentes, né, e quantidades diferentes de ATP por molécula. Aqui a gente vai falar principalmente quando o substrato energético principal aí é o carboidrato, tá? Bom, mas inicialmente, então se vocês observarem aqui, né, ó, o acetil-CoA convertido pela coenzima A, né, vem se transformando em citrato, e aí começa a acontecer um monte de reações a partir do citrato. Tá? Então, uma molécula aqui de 2 carbonos se junta com uma de 4 carbonos e forma o citrato, que é de 6 carbonos. E aí começa a acontecer uma série de reações que liberam hidrogênio e vão gerando algumas moléculas importantes. Dentre elas aqui, ó, gerei um NADH nesse processo aqui do isocitrato para alfa cetoglutarato. Então aqui você gera um NADH. É importante, isso aqui é importante vocês saberem, né? Quantos NADHs e quantos FADHs, por exemplo, são gerados para cada volta no ciclo de Krebs. Então aqui eu já gerei um NADH. Depois, quando de alfa-cetoglutarato para succinil-CoA, eu gero outro NADH, tá? E aqui são as enzimas responsáveis aqui pelo processo, tá? Depois, a gente tem também a formação de uma molécula aqui, ó, de GTP. O GTP é basicamente o ATP, seria o primo, o irmão ali do ATP. Então, você produz uma molécula de GTP ou de ATP aqui no ciclo de Krebs. Uma volta isso, tá, gente? E depois, o outro ponto importante é quando você tem o succinato sendo transformado em fumarato, que você gera outra molécula aqui, mas agora é um FAD, não é um NAD mais. E por fim, quando você está no malato para restaurar o oxaloacetato,
Então lembra, né? Lá no início, o acetil-CoA, dois carbonos, com o oxaloacetato, 4 carbonos, nos gerou o citrato. E aí tudo que acontece aqui, ó, é para regenerar o oxaloacetato, tá? Então aqui eu formei mais um NADH. Só que lembre-se que para cada molécula de glicose são necessárias 2 voltas nesse ciclo. Então tudo que foi gerado aqui a gente dobra, né? Multiplica por 2. Então, para cada molécula de glicose ali, ó, na entrada no ciclo de Krebs, eu gero 1, 2, 3 NADHs, 1 FADH e 1 ATP, que na verdade, com 2 voltas, vão ser 6 NADH, 2 FADH e 2 GTP. De imediato, ATP mesmo, o ciclo de Krebs só me deu 2 ATPs, tá? O restante vai ser convertido em ATP na cadeia de transporte de elétrons, que é onde realmente eu vou ter uma produção grande de ATP. Então aqui só para lembrar, uma volta no ciclo de Krebs me dá 3 NADH, 1 FADH. É lógico, né, o CO2 ali sendo eliminado, né, dessa transformação ali que vocês viram no slide anterior, e o GTP, que é basicamente o ATP. Mas a gente tem que se lembrar que são 2 voltas por molécula de glicose. Bom, já na cadeia de transporte de elétrons, então a partir daí, a gente fala da fosforilação oxidativa. E isso acontece onde? Na mitocôndria. Então tem presença de oxigênio aí. E aí aqueles elétrons que vão ser removidos daqueles NADH, FADH, aquilo tudo ali que foi gerado no ciclo de Krebs, ele vai passar por algumas proteínas transportadoras, que são os citocromos, né, que estão ali nas membranas ali das mitocôndrias, e isso é que vai formar o ATP. Há uma diferença que para cada NADH, então cada NADH gerado, eu consigo produzir 2 moléculas e meia de ATP na cadeia de transporte de elétrons. Já o FADH me produz um pouco menos, é 1 molécula e meia de ATP na cadeia de transporte de elétrons, para cada FADH. E a produção aeróbica de ATP, ela geralmente utiliza essa energia potencial disponível no NADH e no FADH para refosforilar o ADP e transformar ele em ATP. O que é essa energia potencial? É a energia do movimento desses íons hidrogênio aí, né? Eles começam a se concentrar muito e passar com muita velocidade de um lado para o outro da membrana. Isso gera uma energia potencial que é o suficiente para refosforilar, né, ou fosforilar aí o ADP para que ele se transforme em ATP. E por que tem essa diferença, né? Por que o NADH me dá mais ATP do que o FADH? Simplesmente por causa do nível em que o FADH entra na via. Então o FADH, é só vocês se lembrarem da glicólise, né? Ou da glicólise rápida, que a gente tinha também a formação de 2 ou 3 ATPs, dependendo se era glicose ou glicogênio. O glicogênio lá no caso é porque ele entra um passo depois na via, né, na fase de investimento, então ele perde menos ATP na fase de investimento. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que na verdade ela gera menos, né? No caso anterior ele gasta menos ATP, aqui ela gera menos, por quê? Porque ela entra um passo depois da via. Então, se vocês observarem aqui as reações, ó, o NADH aqui, ele já consegue gerar um ATP para só depois o FAD entrar e aí 2 outros ATP são gerados. Então, por isso que o NADH ele me gera mais ATP do que o FADH. Em geral, né, o NADH 2,5 ATPs, aqui vocês estão vendo 3, né, mas em termos mais corretos, 2,5 ATPs para cada NADH e 1,5 ATP para cada FADH. Então é por causa disso que o FADH me dá menos ATP do que o NADH. E aí não se esqueçam, gente, porque a gente viu no slide anterior que uma volta no ciclo de Krebs me dá 3 NADHs e 1 FADH, mas lembrem-se que é sempre dobrado, porque eu preciso de 2 voltas no ciclo de Krebs. Então, para cada molécula de glicose, na verdade, eu vou ter 6 NADH, por causa que era 3 para cada volta, e 2 FADH. Tá? Isso daí vai fazer diferença na hora da gente fazer as contas e ver quantos ATPs
eu vou ter no final disso daí. E aqui fala dessa hipótese quimiostática, né? A gente já está lá dentro da mitocôndria, né? E aí como é que funciona essa movimentação dos elétrons ali dentro da mitocôndria para que eu consiga fazer essa recombinação, né, do ADP com fosfato inorgânico para gerar o ATP. É basicamente aqui, ó. Então você tem um compartimento, né, fora da membrana ali da mitocôndria e aí começa a acumular muitos íons hidrogênio aqui, ó. E aí você tem algumas proteínas aqui, né, alguns canais ali, ó, transportadores, né, de hidrogênio para que esses íons comecem a se movimentar aqui, ó. Então a gente tem algumas bombas que jogam esses íons hidrogênios para fora aqui no espaço, para fora do compartimento da membrana, mas depois você tem a ATP sintase, essa enzima que vai permitir com que esses íons hidrogênio comecem a entrar aqui, ó, novamente para dentro ali no compartimento interno da mitocôndria e se movimentando de velocidade, com velocidade muito rápida, e é isso daqui que vai conseguir refosforilar o ADP e formar o ATP. Então é basicamente esse gradiente aqui, ó, uma concentração muito grande, então eles passam para o lado de cá com muita velocidade, e essa movimentação desses íons aqui, lembrando agora, ó, na mitocôndria, é o que vai fazer com que isso aconteça. Por quê? Porque agora eu já tenho também presença de oxigênio. E aí lembrem-se, né, que os produtos finais sempre vai ser produção de água e de CO2, né, que vai ser eliminado ali na sua respiração. Bom, então em suma, né, a produção aeróbica de ATP, ali no ciclo de Krebs, o ácido pirúvico de 3 carbônios vai ser convertido em acetil-CoA, que é a molécula de 2 carbonos. Isso então, lembrando, fui para a via oxidativa. Se eu tivesse lá na via glicolítica e não fosse para oxidativa, esse ácido pirúvico ia ser convertido em ácido lático. Muito bem. Quando você faz isso, né, esse ácido pirúvico aqui, ele perde esse carbono e perde os oxigênios, ele se torna o acetil-CoA e essas moléculas vão formar o CO2, que vão ser eliminadas na respiração. Esse acetil-CoA é o ticket de entrada para o ciclo de Krebs. Então você precisa da formação dele para quê? Para que ele, uma molécula de 2 carbonos, se combine com o oxaloacetato, que é uma molécula de 4 carbonos, formando o citrato, que é uma molécula de 6 carbonos. Beleza, estou no ciclo de Krebs. E a partir daí, aquele monte de reações que vão acontecer vão ser basicamente para pegar esse citrato e transformar ele novamente em oxaloacetato. Tá? Então é basicamente isso daqui que vai acontecer na cadeia, no ciclo de Krebs. O saldo de uma volta no ciclo de Krebs, então, ele sempre vai me dar 2 CO2, vai produzir 3 moléculas de NADH e uma de FADH. Lembrando que NAD e FAD eles vão pegar aqueles hidrogênios que sobraram ali, né? E se juntar eles formando o NADH e o FADH, eu também vou ter a formação de uma molécula de GTP. Só que lembrem-se que para cada molécula de glicose, eu preciso de 2 voltas no ciclo de Krebs. Então, se eu fosse ver, qual é o saldo do ciclo de Krebs para cada molécula de glicose, então são 4 CO2, são 6 NADH, 2 FADH e 2 moléculas de GTP. Lembrando que o GTP é o ATP, é basicamente a mesma coisa. Bom, aqui então é só essa lembrança, né, para que vocês não façam confusão ali na hora da gente fazer as contas e ver o saldo final desse ciclo de Krebs, o que ele me dá de energia. Muito bem, então agora chegou a hora da gente fazer as contas, né? Da gente entender o que me dá de energia para cada molécula de glicose. Lembra que a gente está falando de molécula de glicose, poderia ser de ácido graxo, né? Se eu estivesse falando de gordura ou de proteínas e tal. Mas para cada molécula de glicose. Então a gente tem que lembrar que para eu chegar aqui eu tive que passar pela glicólise, que é aquela via anterior que já me gera 2 ATPs, né? Ou 3 se for a partir do glicogênio. Então, ela tem alguma ATP de fosforilação oxidativa? Não, não tem. Então, o ATP total
são 2 se a via for anaeróbica, né, a glicólise. Essa via também me gera 2 NADHs no final. Então, se vocês se lembrarem lá da via anterior da glicólise, me gera 2 piruvato ou 2 lactatos, 2 ou 3 ATPs e 2 NADH. Lembra que eu falei para vocês que o NADH é 2,5 ATP? Então, se ela me gera 2,5 ATP, 2 NADHs me dão 5 ATPs quando eu vou para a parte de fosforilação oxidativa. Então, vejam que aqui eu já tenho um saldo de 7 ATPs por molécula de glicose se eu daqui eu prosseguir para o sistema aeróbico, né? Eu não interrompi aqui no sistema anaeróbico. Se eu parasse aqui no sistema anaeróbico, eu já ia ficar aqui com 2 ou 3 ATP só por molécula de glicose, e aí ia ter acidose metabólica, aquela coisa toda. Aqui não, eu progredi, né, para o sistema oxidativo, aeróbico. Então, além de eu ter aqueles 2 ou 3 ATPs, eu também já tenho 5 ATPs dos 2 NADHs formados no final dessa via, que vão me gerar, né, cada um desses NADH 2,5 ATP, se são 2 NADH, 2 vezes 2,5, 5. Somando com aqueles dois iniciais, já tenho 7 ATPs. Muito bem. Agora, quando eu vou transformar o ácido pirúvico ou piruvato em acetil-CoA, eu também formo um NADH. Se vocês lembrarem daquela reação, daquela parte animadinha que eu fiz ali na presença do oxigênio, o piruvato, para ser transformado em acetil-CoA, eu libero o CO2 e eu libero hidrogênio para o NAD, né? E aí eu transformo, né, o piruvato em acetil-CoA, libera CO2 na respiração, mas forma NADH também, por causa daqueles hidrogênios que vão se juntar ao NAD. E quantos NADH são formados? 2. Então, se eu tenho mais 2 NADHs aqui nessa reação, eu tenho mais 5 ATPs. Lembrando, por que 5 ATPs? Porque 2 vezes 2,5 do NADH. Então, mais 5 ATPs. Então, agora, nesse saldo aí do somatório, eu já tenho 12 ATPs formados. Por quê? Os 7 que eu já tinha, mais esses 5 que se formaram por conta dos 2 NADHs aqui da transformação do piruvato em acetil-CoA, já tenho 12. Muito bem, agora já dentro do ciclo de Krebs, o que o ciclo de Krebs me dá? Me dá 6 NADH, é só lembrar, 3 NADH por volta, né? 2 voltas, 6 NADH. Me dá 2 FADH, então 1 FADH por volta, 2 voltas, 2 FADH. E o GTP. O GTP é aquela molécula que eu falei para vocês que é o primo, né, o irmão ali do ATP. Então, uma por volta, 2 voltas, 2 GTPs. Então, esses 12 aqui, ó, com esses 2 GTPs já me dão 14 ATPs, né? Agora já sendo formados ali no ciclo de Krebs, cadeia de transporte de elétrons. Além desses 14 aqui, eu vou pegar os 6 NADH que são formados ali também no ciclo de Krebs, 6 vezes 2,5, que vai me dar 15 ATPs. Então, eu já tinha 14 com mais 15 ATPs, vou para 29 ATPs. E agora eu vou pegar os 2 FADHs, um por volta ali no ciclo de Krebs. Então, 29, o FADH, lembrem-se, né? 1,5. Então, 1,5 ATP cada FADH. Se são 2 FADHs, né? Um por volta, 2 vezes 1,5 dá 3. E aí você tem o resultado final aí de moléculas de ATP por molécula de glicose no sistema oxidativo. 32 ou 33, né? Vai depender se lá na glicólise começou com glicose ou com glicogênio. Então, pessoal, essa é uma via muito mais econômica do que as outras. Por isso que você consegue manter o exercício por muito mais tempo, porque ela atende a sua demanda energética muito mais rapidamente. Você consegue produzir energia por molécula de glicose, né? Muito mais energia. Então, esse é o sistema mais econômico. Mas lembrando que esse sistema você não consegue fazer se você estiver numa intensidade de exercício muito alta. Por quê? Porque ou você está na sua intensidade máxima, então você interrompe ali, vai exaurir as suas reservas energéticas de ATP e ATP-CP antes de dar tempo de começar o metabolismo ali de glicose e tal, para você entrar na próxima via.
ou por acidose metabólica, né? Vai sendo produzido tantos íons de hidrogênio, que aí gera uma acidose metabólica, aumenta a concentração de lactato e aí você entra no limiar anaeróbico, então você não consegue sustentar aquilo muito tempo. Agora, quando a sua intensidade de exercício ela está abaixo do limiar anaeróbico, você consegue manter. Por quê? Porque a produção e a remoção de lactato e de íons hidrogênios, ela está relativamente equilibrada. Você não está acumulando muito lactato por ciclo, né? Então você consegue manter o exercício sem entrar num padrão não aeróbico, onde o acúmulo de lactato, né, e de íons hidrogênio por consequência costuma ficar muito alto, né, de uma forma muito exacerbada. A gente consegue ver isso direitinho naquela curva dos limiares de lactato, limiar anaeróbico, né? Onde o acúmulo está seguindo um padrão, está acumulando um pouquinho e de repente, a partir de tal intensidade, ele dá um pulo e começa a acumular demais. Ali vai ser o limiar anaeróbico. Ok, pessoal? Bom, por fim, a eficiência dessa fosforilação oxidativa, né? Então a gente tem em geral que uma molécula de ATP ele vai me dar em torno de 7,3 quilocalorias de energia. Como são produzidas 32 moléculas de ATP, né, por molécula de glicose ali nessa via, então a energia potencial liberada de cada energia de glicose é de 686 quilocalorias por molécula. Então, fazendo as contas, né, esses 32 ou 33 ATPs, né, mais os 7,3 quilocalorias, que é o que libera o ATP, dividido pelas quilocalorias ali de uma molécula de glicose vezes 100, para saber o percentual, eu tenho a eficiência da via. Então, o sistema aeróbico ele tem 34% de eficiência na produção de energia e o restante é liberado sob forma de calor. Tranquilo? Bom, pessoal, aqui a gente tem uma relação, né, dessa produção de ATP nas vias metabólicas. Como eu falei para vocês, dependendo do autor que você estiver estudando, né, isso pode mudar um pouquinho. Mas aqui, ó, você tem o percentual aeróbico de produção de energia e aqui você tem o percentual anaeróbico de produção de energia. Aqui para tempo e aqui te dando exemplos de modalidades, né, ou de atividades que tem isso daqui. Então, por exemplo, se você está fazendo uma atividade que dura de 1 a 3 segundos, vamos supor, dei um chute, né, no chutaço lá no futebol para gol, né, dei um bico forte lá na bola, dei uma cortada forte, ou peguei um peso muito pesado e levantei uma única vez e soltei. Isso daqui, durando até 3 segundos, ela é praticamente anaeróbica, não tem nada de aeróbica na produção de energia. A partir do momento em que ela começa a durar um pouquinho mais, ela começa a diminuir o anaeróbico, mas ainda ela é muito maior. 90% da produção de energia aqui para atividade de até 10 segundos são anaeróbicas. Até 30 segundos, né, 80% ainda é anaeróbico. E aqui, gente, a gente ainda está falando principalmente de sistema ATP e ATP-CP, principalmente nesses até 10 segundos aqui, tá? A partir daqui, ó, veja que vai começando a diminuir mais a produção anaeróbica e começa a aumentar a aeróbica, mas ainda tem o predomínio de metabolismo anaeróbico até cerca de 2 minutos e meio, tá? Então, atividades que durem aí até 2 minutos e meio, 3 minutos no máximo, você ainda tem predomínio de metabolismo não aeróbico, ou seja, né, a produção não é principalmente dessas vias que geram a produção de acidose metabólica, de lactato, aquela coisa toda. Se a minha intensidade não está tão alta e eu continuo fazendo o exercício, então passei ali dos 3 minutos, aqui a via já é predominantemente aeróbica. E aí, quanto mais tempo você continua na via, mantém aquela intensidade relativamente mais baixa, você começa a aumentar cada vez mais o metabolismo aeróbico. Por isso que quando você entra no metabolismo aeróbico, você consegue durar muito tempo na atividade. Agora, se você tiver, vamos supor aqui,
Ah, já estou aqui há 10 minutos fazendo uma corrida, né, moderada ali, né, um passo não muito forte e tal, mas correndo bem, mas não estou naquele sistema ali que eu estou gerando muita acidose metabólica. Ainda tenho predomínio de energia aeróbica ali, com mais de 80% sendo do sistema aeróbico. E aí, do nada, você resolve aumentar o passo e começar a correr mais rápido. O que que vai acontecer? Você vai vir para cá. Vai voltar para essa via. E se você continuar com esse ritmo forte aí, muito forte, daqui a pouquinho você interrompe o exercício ou é forçado a diminuir o ritmo novamente, porque a sua produção aeróbica passa a ser anaeróbica, tá bom? E aqui a gente tem alguns tipos, né? De exercícios, né? Por exemplo, 100 metros com barreira, futebol americano, basquetebol, beisebol, né? Em geral, eles são mais anaeróbicos do que aeróbicos, tá? Depois a gente tem outras como tênis, né? O futebol de campo também é predominantemente anaeróbico, né? Em alguns termos. Agora, a partir de que momento eu começo a ficar com exercícios mais aeróbicos? A partir daqui, ó. Então, remo, né, de 2.000 metros, 2 quilômetros, natação de 400 metros, corrida de 1.500 metros, natação de 800 metros, enfim, cross country, maratona, daqui para baixo tudo é predominantemente sistema aeróbico para produção de energia, tá? Então veja que aqui diminui a participação do sistema anaeróbico e aqui aumenta a produção do sistema aeróbico. Agora é difícil a gente determinar isso dessa forma, porque, por exemplo, você pensa, no voleibol, né? O voleibol está falando que ele é predominantemente anaeróbico, né? Mas isso daí vai depender muito, né, da sua posição, da quantidade de movimentos que você faz ali, porque o voleibol ele envolve muitos saltos, né, saltos máximos para bloqueio, para cortada, muitos movimentos rápidos, né, e vigorosos como cortada, saque, não sei o quê. Então, geralmente isso daí é tudo ATP, ATP-CP, né, são movimentos muito exaustivos ali. Mas em grande parte do tempo que você está parado sem fazer nada, o sistema é oxidativo, né, é aeróbico, tá? No futebol isso também é meio complicado de se analisar. Então, o futebol de campo, por exemplo, depende da posição. Se você é um goleiro, então dificilmente você vai ser solicitado aqui para atividades aeróbicas. A maior parte do tempo você está ali meio que parado, sem fazer muita coisa, então ele é muito aeróbico. Mas quando você é solicitado na sua função, tem que defender uma bola, tem que sair rápido, aí é predominantemente anaeróbico. Porque você vai ter que fazer um movimento rápido ali e acabou. Deu um chute na bola forte e acabou, né? Então, para a função ali específica do goleiro, realmente, né, o tempo em que ele está parado é basicamente aeróbico, é igual repouso. Agora, quando ele é solicitado para fazer uma defesa, para dar um chute forte para alguma coisa, aí é basicamente a TPCP, porque ele não faz isso durante muito tempo sem parar. Agora, se eu já pegar, por exemplo, um meio-campo, um cara igual era o Cafu, né, que ia e voltava o tempo todo, corre o tempo todo, não para hora nenhuma, provavelmente o dele vai ser mais direcionado para cá, para o aeróbico, né? Talvez 50%, 50-50, 40-60, enfim, porque ele corre muito o tempo inteiro sem parar. Então, dependendo do tempo que ele faz isso, né? Ele tem os momentos ali mais aeróbicos do que não aeróbicos. Mas, tô ali dando aquela corridinha de leve, de repente dei um sprint. Então, deu sprint é não aeróbico, é máximo. Cheguei correndo e dei um chute forte, é ATP-CP puro. Continuei, fui lá, voltei, corri, voltei, né, não parei hora nenhuma, mas sem muita intensidade. Aí, dependendo do tempo que ele estiver fazendo isso, é aeróbico. Por isso que esses esportes aqui, a gente fala que eles são muito mistos, né? Então, tanto voleibol quanto futebol, né, são esportes mistos. Dependendo da posição que você está, você pode ter uma solicitação mais aeróbica ou menos aeróbica, né, mais anaeróbica e tal. Agora, quando a gente fala de exercícios contínuos e cíclicos,
como por exemplo uma corrida, um ciclismo, né? Uma coisa que você mantenha aquela cadência ali, aquele movimento durante o tempo inteiro, aí é mais fácil de você identificar, né, esses percentuais aqui, se ele é mais aeróbico ou mais anaeróbico. E aqui a gente tem os sistemas, né? É basicamente pela duração, então ATP, ATP-CP ali, né? 0 a 10 segundos, até 30 segundos ATP-CP. Se você entra para glicólise rápida, né? Que produz ali o lactato e acúmulos de íon hidrogênio, e aí que a gente tem os limiares de lactato, limiar ventilatório, limiar anaeróbico, né? Então até 2 minutos ali. E comecei a passar dos 3 minutos, principalmente mais de 3 minutos, aí a gente tem o sistema oxidativo predominando, ok? Bom, pessoal, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês dessas vias metabólicas, né? Depois a gente vai conversar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais dos limiares, né? Limiar de lactato, limiar ventilatório, máxima fase estável de lactato, essas outras coisas. Mas agora chegou a hora da gente fazer as atividades. Então, além de eu sugerir que vocês façam aquelas atividades lá no Socrative, né? Aquelas questões para ver o quanto vocês entenderam, eu sugiro que vocês acessem esse site aqui, né, lá no YouTube, essa página aqui, ó. É só você digitar lá sistemas energéticos na prática, é desse canal aqui, ó, Forcing Life. E aí vai te gerar esse link, né? Você acessando aqui, você vai ver uma medição ali na prática, né, de como você percebe esses sistemas em uma atividade prática corriqueira acontecendo. Então é bastante legal que você visualize isso, né? Se a gente estivesse tendo aulas práticas, a gente experimentaria isso aí na prática, até mesmo com testes, né, de lactacidemia, né? Então a gente ia fazer coleta de lactato sanguíneo. Lactato sanguíneo é uma redundância, né? Se é lactato, ele é sanguíneo. Mas fazer coleta de lactato, fazer alguns testes, né, para vocês começarem a fazer até testes diretos para estimativa ali, mas nesses vídeos aí, pelo menos, vocês conseguem ter uma percepção e um olhar para entender um pouquinho como que funciona, tá bom? Bom, gente, então aqui a gente termina a unidade 2, né? Falamos já exaustivamente de bioenergética, terminamos aqui com os 3 sistemas principais para se gerar energia durante o exercício, a particularidade, né, de cada um deles. E agora fica aí o convite para que vocês estudem, né, revejam bastante aí as aulas passadas se não entenderam algumas coisas, façam as atividades e aí a gente já se preparando para a próxima unidade, tá bom? No mais é isso, obrigado pela atenção de vocês aí, valeu, até mais.